Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumina. Mais uma vez, estamos aqui. Então, a gente agradece pela oportunidade de estarmos nessa casa, onde a gente sente a vibração superior. É Deus nas nossas vidas. Somos todos instrumentos. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem e que não têm condição de participar conosco. Vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então vamos lá, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria 3. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, por que pelo pensamento? Porque o pensamento, ele é o veículo de comunicação de todos nós. É pelo pensamento que a gente se conecta. Ele é um atributo do espírito. Aí nós vimos que na questão 607b, na reunião passada, nós falamos sobre a humanização. Quando que o elemento espiritual se torna espírito? E nós vimos que o Kardec pergunta se a humanização começa no planeta Terra. O espírito responde que não, que a humanização nossa começa em mundos mais atrasados. Por isso nós somos todos extraterrestres. Há alguma exceção, ele diz ali, mas é exceção se algum espírito que está habitando a Terra começou a individualização no planeta Terra, pensamento contínuo que nós temos. E aqui nós estamos vendo então, porque a gente não pode, a não ser que a pessoa seja já um missionário, como no caso do Chico Xavier e do Divaldo Pereira Franco, que eles conseguem ver muito mais. Por quê? Porque a ligação mental deles está no outro padrão vibratório. Nós temos um limite, nós comentamos aqui antes. Então, pelo pensamento, a gente pode entender o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Olha só para nós, um esclarecimento interessante aqui. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que é intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Então, nós temos um campo eletromagnético. De acordo com a nossa vibração, com o nosso estado espiritual, com a nossa evolução, esse campo ele vai se aperfeiçoando. Então, o fluido cósmico universal que ele está falando aqui é essa liga entre o espírito e a matéria. Está dizendo aqui que o corpo físico, essa matéria que nós usamos, é muito grosseira. Para que o espírito possa ter uma ação sobre essa matéria grosseira, é necessário essa, vamos dizer, energia. Porque aqui, olha que coisa interessante. Ainda sob certo ponto de vista, possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Como a nossa linguagem é ainda muito pobre e como nós não temos um entendimento dessas coisas mais sublimes, nós precisamos entender de acordo com o nosso conhecimento na Terra. Nós não podemos esquecer que aqui está falando da Terra, onde nós estamos temporariamente habitando a Terra. Então, os espíritos vão falando para nós de acordo com a nossa compreensão. E realmente, o espírito é uma matéria quintessenciada.
tudo que Deus criou é matéria, tudo. Não existe nada que Deus criou que não seja matéria, para a nossa compreensão. Por quê? Porque nós não temos uma compreensão ainda mais evoluída. Por isso nós temos muitos problemas ainda, porque nós estamos em evolução. Como nós estamos em evolução, nós somos envolvidos ainda por matérias grosseiras. Aí esse fluido é o veículo do pensamento, esse fluido cósmico universal. E ele cria um campo. Na época do Kardec não se falava em campo, ainda eles falavam de acordo com a evolução científica, por isso que o Espiritismo é uma doutrina científica primeiro. Os Espíritos vão trazendo coisas para nós de acordo com a nossa compreensão e com o nosso entendimento científico. Eles não violam as nossas consciências e nem querem nos atrapalhar. Eles querem que a gente evolua por conta própria. Nós é que devemos buscar. Então nós vemos hoje que tem muitas descobertas que na época do Kardec não tinha ainda. Mas por falta de terminologia para a época e por falta de terminologia para hoje, para nossa compreensão, nós precisamos falar de energia e precisamos falar de matéria. Mas existem coisas ainda que nós não entendemos. Nós temos vários livros, inclusive o Espírito tem peso. A gente vai ver isso daí naquelas experiências da Kate King, lá atrás. Se a gente for buscar os livros clássicos, nós vamos ver uma série de coisas ali. Quem trouxe isso para nós são espíritos superiores, que habitaram planetas evoluídos, para trazer ensinamento para nós, principalmente em 1857, foi quando o livro foi publicado, mas começou a receber essas informações em 1855. Olha só para vocês verem como que isso está avançado. Lá já fala, no Livro dos Espíritos, fala da física quântica, que não faz muito tempo que está na Terra, e fala nesse Livro dos Espíritos, sobre a física quântica, que revolucionou e vai revolucionar os ensinamentos da Terra, a nossa compreensão. Olha só, quanta coisa que ainda vai chegar para nós. Muitos de nós não vão estar aqui, nós vamos estar no plano espiritual, mas nós vamos assistir isso daí, porque o espírito, ele continua sobrevivendo fora do corpo ou no corpo, e fora do corpo ele tem ainda um entendimento melhor, porque ele não está sobre a barreira da matéria física, ele está livre dessa matéria, então ele consegue ver muito mais, de acordo com a evolução. Nós estaremos aqui. Sim, né? Sim, estaremos em espírito. Não, Sim. nós vamos ter outra oportunidade. Né? Sim. Tomar, né? Aqueles que forem mansos e humildes herdarão a terra. Jesus. Então, por isso, nós precisamos ser humildes e ter mansuetude, para que a gente possa realmente alcançar uma projeção melhor. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha só, mas é fantástico, né? Esses ensinamentos para nós. Ele é suscetível, né, pelas inumeráveis combinações, com esta e sobre a ação do Espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, da qual não conheceis senão uma pequena parte. Nós não conhecemos absolutamente nada quase. Do universo, então, nem se fala. Tanto do microcosmo como do macrocosmo, o nosso conhecimento é bem pequeno ainda em relação a tudo isso daí. E olha só para vocês verem, quando a gente fala de mundos, de planetas, de constelações, aí nós vamos pegar o Evangelho de João, no capítulo 14, aonde Jesus está dizendo ali, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Esse capítulo ele é fantástico, esse capítulo 14. Jesus vai falar ali que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Tomé pergunta para ele, Senhor, não sabemos para onde vai, e nós? Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
governador do planeta Terra. Olha o privilégio que nós temos de estarmos sob a tutela de Jesus. Então, quando a gente tiver qualquer problema que a gente acha que não tem solução, Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa bússola. Qual o modelo que Deus deixou para a humanidade? Livro dos Espíritos. Jesus. Olha só, é emocionante. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. Pronto, está confirmando para nós aqui que é matéria, considerada como independente. Então é mais sutil. Quantas coisas, quando a gente chegar a falar sobre matéria um pouco mais para frente, o Livro dos Espíritos ele é fantástico. Nós vamos vendo que ele vai tendo uma conexão e nós vamos buscar algumas questões que estão no meio do livro, trazendo para o começo, e quando a gente chegar no meio do livro, a gente busca algumas questões que estão no início do livro para completar. Então, olha só, quando, por exemplo, nós misturamos uma série de matérias para construir um objeto, como hoje tem muita coisa de matéria plástica, tem isopor, que ninguém sabia nada dessas coisas. Agora tem, por quê? Porque o homem, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai pesquisando. Aí nós vamos pegar o livro, né? Novamente, Evolução em Dois Mundos. Nós somos co-criadores em plano menor. Deus conta conosco, porque nós exercemos a nossa função aqui na Terra, construindo, muitas vezes até destruindo, mas nós vamos ter a responsabilidade daquilo que a gente fizer de errado. Porque a nossa função aqui é o progresso, é o amor, é a união. E construir coisas boas. Essa é a nossa função. É Deus na nossa vida. Uma vez que o Espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Olha só, para nós aqui, olha que explicação para nós, né? Vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. A maior parte do que nós vemos, às vezes, não existe. Por quê? Porque a nossa visão ela é limitada. A nossa percepção é limitada. Muitas vezes a gente não vê coisas que estão à nossa volta. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, ele está conversando conosco, mas ele está longe. Ele às vezes não ouviu nada do que a gente falou. E muitas vezes a gente não ouviu nada do que ele falou também. E muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão e passa alguém conhecido por nós e a gente não vê ele. E muitas vezes, como nós somos ainda muito imperfeitos, nós achamos que a pessoa fez pouco caso, que ele ignorou a gente. Olha só. Por quê? Por falta de compreensão, por falta de evolução, por falta de entendimento. Está dentro disso daqui para nós. Então, as palavras pouco importam. Quantas coisas, quantas divergências em nome de Deus. As religiões se digladiam. Eu sempre comento que os mestres se convergem e os dirigentes de muitas doutrinas se divergem, porque cada um quer ser o dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. A verdade absoluta está em Deus. A gente sabe disso. Comentário de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Olha só o Kardec completando para nós. A gente sabe que para trazer essas coisas grandiosas, o médium, ou aquele, no caso do Kardec, que
trouxe a doutrina para nós tem que ser grande, tão grande quanto os espíritos que trouxeram essas informações para nós. Como no caso do Chico Xavier é maior que todos os espíritos que comunicaram por intermédio dele. Então está aqui, ó. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Olha como que os espíritos, eles respeitam o nosso entendimento. Isso tem que acontecer com o médium também. O médium, quando ele tem uma mediunidade ostensiva, ele não deve ficar falando coisas para a pessoa para poder complicar a situação da pessoa. A gente só fala uma coisa para alguém quando a gente pode ajudar, se for uma coisa benéfica. Eu fui a algumas reuniões do Chico Xavier e nunca vi o Chico Xavier falando nada negativo de ninguém. Embora a gente tenha um pouco de evidência, a gente via que tinha pessoa lá que estava completamente perturbada. Chico Xavier tinha sempre uma palavra de paz, uma palavra de amor. Os espíritos têm isso conosco. Eles respeitam os nossos limites. E eles dão uma explicação para nós aqui, né? Olha só, principalmente no final aqui, ó. Que elas tenham ou não uma fonte comum com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha a sua própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignorando. Por que está falando isso aí? Porque há discussão. Eu às vezes vejo espírita discutindo coisas que nenhum de nós sabe ainda. Um tem uma teoria, o outro tem outra. Não vai resolver nada. Nós precisamos fazer o quê? Ser bons. A gente ter amizade, ter amigos. Isso é que nós precisamos. Trilhar no caminho da verdade e da vida, né? Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Pronto, está aí. O Criador de tudo. Então, para eles estão falando aqui, elas não parecem distintas. Espírito e matéria são distintos. Admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Por isso nós falamos aqui do mineral, do vegetal, do animal, para chegar no homem. Os elementos constitutivos do espírito passou pelo mineral, mas não é o mineral. Passou pelo vegetal, mas não é o vegetal. Passou pelo animal, mas não é o animal. Todos esses elementos constitutivos são ainda princípio espiritual para chegar no homem, pensamento contínuo. Aí é espírito, que é a questão 607A e B, que vai dar uma conclusão para nós. Nós já falamos aqui a semana passada. Questão 071. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animada. Olha só para nós aqui. Pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas vida orgânica. Olha aqui para nós, a gente estudar o livro dos Espíritos é muito importante. A inteligência e a matéria são independentes uma da outra. Pois um corpo, né, ele pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Aí nós vamos pegar a obsessão. Aí nós vamos pegar as informações espirituais que nós recebemos dos espíritos superiores também. Porque nós não temos só obsessão, nós não temos só espíritos que querem nos prejudicar. Nós temos nosso anjo da guarda, nós temos espíritos superiores que dão informações para nós. Então, quando o espírito é inferior, necessitado, ele precisa agir naquilo que ele pensa, que ele acha que vai ser bom para ele, mas que às vezes é um fato nocivo, ele vai usar o quê? O corpo do médium. Porque ele não tem a matéria, mas ele pode usar a matéria. Olha só, quando o espírito superior, como no caso do espírito verdade, os espíritos que trouxeram para nós a doutrina espírita, que inspiraram a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, são espíritos superiores. Quem eles vão usar? Nós estamos na matéria. Eles
não consegue agir se não tiver a matéria. Então eles vão usar o médium. Por isso que no livro dos médiuns está escrito que todos somos médium, todos, sem exceção. Só que existem os médiuns mais ostensivos. Mas todos nós somos médios, porque quando nós dormimos, nós desligamos do corpo, entramos em conexão com os espíritos que estão no plano espiritual, e aí nós trazemos as informações para nós, do corpo físico. Por isso que muitas vezes a gente tem muito problema e muitas vezes a gente já consegue a solução de alguma coisa que a gente achava que não ia conseguir, porque nós somos orientados no plano espiritual. Olha só, coisa boa para nós. Olha que informação da doutrina espírita para nós. Comentário do Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Olha só, aí está encerrando. Olha só para vocês verem. Por que o Kardec perguntou se seria o fluido vital? Porque o fluido vital é a energia do corpo físico. Por isso que o passe, ele consegue repor as nossas energias desestabilizadas no corpo físico. Eu tenho um pouco de energia a mais e às vezes o irmão não tem, eu dando um passe nele, eu transfiro para ele aquilo que está faltando. Eu não tenho, ele tem, ele vai transferir para mim. Por isso que só o amor é que muda as coisas. Então, quando a gente está perto de alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem afinidade, a gente se sente bem. Muitas vezes nós estamos numa situação entristecida, aborrecido com alguma coisa, nós encontramos alguém e a gente conversa um pouquinho, a gente sai de lá bem, revitalizado. Não precisa nada, é apenas um olhar, muitas vezes um abraço, um aperto de mão. Né? A gente refaz as energias, esse é o fluido vital. Então, é independente do fluido que está falando aqui, entendeu? Olha só, está dizendo aqui, ó, os seres inanimados constituídos de matéria. Sem vitalidade são os corpos brutos, está falando mineral. Os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Já está aqui numa transformação. E os seres animados, que somos nós, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, que é esse fluido vital, que a gente tira das plantas. Por isso que 1 quilo de carne custa, vamos chutar baixo, R$30, e um pé de alface custa 5. Por quê? Tem muito mais vitalidade num quilo de carne do que num pé de alface. Então, se a gente começar a analisar a natureza, começar a ver tudo aquilo que nos cerca, e a gente tem um entendimento da doutrina espírita, principalmente, nós vamos compreender tudo isso, nós vamos compreender tudo o que se passa conosco, inclusive a nossa organização física, o nosso metabolismo, coisas que a gente às vezes tem que nos perturba, fisicamente falando, né? E tendo mais um princípio inteligente que lhe dá a faculdade de pensar. Nós não conseguimos parar de pensar. Quando a gente pensa que parou de pensar, a gente pensa que parou, mas continua pensando. É terrível. Acabou, né, Dô? Acabou. O assunto da próxima semana, propriedades da matéria. É mais uma aula de física. É. Interessante mesmo, gente. Física e biologia. A doutrina espírita é fantástica. Vamos pedir a Jesus, nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda. Nós vamos mentalizar e nós vamos pedir. Só agradecer, gente, pela presença. É muito importante para nós, cada reunião que nós estamos aqui. E sobre espírito e matéria, é muito interessante. Estava conversando com o Antunes ali. Eu conversei, já falei isso aqui na última reunião, que o cachorro não sabe que ele é cachorro, ele não se reconhece.
Tanto é que se pôr na frente do espelho, ele vai avançar no espelho, que ele pensa que é outro cachorro. A gente até vê alguma brincadeira na internet, que coloca o espelho, o cachorro vai e depois ele vai por trás para ver se tem outro. Gente, muito obrigado. É Deus na nossa vida, é Jesus. Nós vamos vencer tudo. Livro dos Espíritos é uma bússola para nós. A doutrina espírita é uma bússola para nós. Mas é Jesus, independente de religião, independente de tudo, é Jesus. Ele é o nosso caminho. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça. Muito obrigado por tudo. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec.